Tu ainda chega lá, encontra uma cultura e uma língua completamente diferente, que são, sei lá, acho que a língua é a principal barreira, ainda mais se você tá num ambiente acadêmico. Como é que... Exatamente. Assim, deve ter sido penoso, de fato, assim, os primeiros, sei lá, semanas. Pra mim foi bom, cara, porque... Mas tu não falava inglês, falava? Não, mas como eu venho de uma realidade muito ruim, cara, pra mim foi tipo um sonho virando realidade, sacou? Porque... Por exemplo, eu lembro da minha primeira semana no MIT. Cara, isso era 2014. Eu entrei na faculdade e já tinha robôs andando no campus da faculdade, cara. Tipo, que a galera vê ano? no 2014. Então, o que a galera vê hoje já era realidade lá 10 anos atrás, sacou? 8 anos atrás. Então... Mas não era o robô Boston Dynamics, era um robô mais tranquilo, né? Era exatamente esse o robô. Sério? Da Boston Dynamics. Que hoje dá pulo, que é o cachorrinho lá e tal. Não acredito, é de Pois arrepiar isso. Exatamente. Caralho. Aí a gente viu os alunos andando com humanoide no campus, assim, tipo, robô andando como se fosse uma pessoa. Então, diversos experimentos iam acontecendo, que os alunos faziam por causa que eles estavam em aula, tava chegando, mas eles já estavam em aula, que pra mim falou, caraca, eu acho que eu entrei num filme de ficção, sacou? Então eu não tive, e eu sei que cada pessoa vai interpretar de uma maneira, cada pessoa na sua jornada internacional vai fazer de uma maneira, mas pra mim foi tipo muito novidade, eu não consegui nem pensar nos pontos negativos, eu só tava, como que eu faço pra me entrosar o mais rápido possível? E aí eu comecei, e aí foi, né, cara? E aí, mas aí como é que tu aprendeu inglês então? Foi porque tu precisava comprar pão e portanto precisava falar inglês. O inglês, no Brasil, eu aprendi... É que o Santander semana passada tava dando bolsa de inglês também. É mesmo? E é uma bolsa boa, né, cara? Pior que... não quero fazer propaganda pros caras, mas é uma bolsa boa, cara. Vários alunos meus vão pras bolsas do Santander e a galera gosta. Legal. São bolsas bacanas. É que é uma história muito pessoal, assim. Eu e minha mãe, a gente tinha uma dinâmica. A gente... Quando tinha uns 14, 15 anos, a gente andava na rua do meu bairro. E eu e minha mãe, a gente olhava os lixos dos vizinhos procurando por livros ou coisas pra eu aprender, cara. E nessa época, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tive a ideia de montar uma biblioteca em casa. E aí eu pegava esses livros do lixo e fui montando uma biblioteca. Aí quando chegou com uns 22, 23 anos, eu tive que aprender inglês. Não tinha dinheiro pra pagar curso nem nada. Fui pegar os livros que eu achei no lixo com 14, 15 anos e estudei pra aprender inglês, cara. Caralho, cara. Então, maneiro. Foi assim que eu aprendi o suficiente pra passar na prova, que é a teoria. Aí quando eu cheguei lá, daí no dia a dia eu fui aprendendo na prática, mas aí é só não ter vergonha, né, meu? Eu falava errado, aí, pô, aí você vai Quanto aprendendo. tempo durou essa primeira experiência? Então, vamos lá por etapas. Fui para os Estados Unidos em 2013, fiquei quase um ano na Purdue University, que foi a primeira universidade que eu fui com bolsa de 100%. Tá. Lá eu descobri outros processos seletivos e outras bolsas. Apliquei para uma que se chama Summer Job, que é um estágio de pesquisa no MIT. Fui para MIT, era para ficar 3 meses, a galera gostou de mim, estendeu para 1 ano. Aí depois de lá, voltei pro Brasil para abrir um projeto social de educação, que daí começou essa movimentação de querer ajudar outras pessoas. Aí eu fui selecionado para um programa da ONU. Depois disso, passei numa vaga em Harvard, fiquei 2 anos em Harvard. Depois disso, fui para Stanford, depois fui para Oxford. E aí chegou agora. Teu negócio é não ficar no Brasil, né? É porque mudou muito minha vida aí pra fora, cara. E eu aprendi e vi coisas que talvez demore 40 anos pra chegar aqui, sabe? Sim, e tá. Então, assim, quando você volta pro Brasil, aquela vez lá depois do MIT, não é? Você volta pro Brasil, ali tua vida já estava transformada? Eu tô falando no sentido de uma tranquilidade financeira e tal? Ainda não, que momento cara. você tava? Na época do MIT... eu tava finalizando a faculdade e eles me ofereceram uma bolsa de mestrado de 100% e eu recusei. Então você era um puta de um aluno, né? Eu nunca fui um aluno de tirar nota boa, mas eu sempre fui um aluno esforçado. Tá. Então, na pesquisa lá, eu era o primeiro a chegar e o último a sair do laboratório, porque eu nunca tinha tido uma oportunidade desse tipo, então eu me empenhava mesmo, né? Quando eu cheguei lá e vi esses robozinhos, vi um monte de coisa que acontecia, eu lembrei da minha trajetória no Brasil, porque a escola pública que eu vim, metade da escola não tinha chão, não tinha piso no chão, era chão de terra batida. Eu nunca tive professor de história, nunca tive professor de geografia, porque a minha escola era muito ruim. Então, nessa época surgiu uma ideia muito ingênua e inocente de mudar a educação do Brasil. Então, cara, essas são as melhores, hein? Então eu abandonei uma bolsa de 100% de mestrado no MIT, que hoje é a melhor universidade do mundo, para voltar ao Brasil para tentar mudar a educação. Só que daí deu muito ruim, porque é um projeto muito difícil e talvez até impossível, porque tem... tem vários empecilhos. Exatamente, aí, né? muitos que estão gigantescamente acima do que a gente Exato. pode controlar, cara. E aí eu
eu resolvi, depois de 2 anos tentando fazer isso, simplificar o problema. Pô, eu não consigo mudar a educação no Brasil, então eu vou pegar jovens que estão no Brasil e são fodas, mas de repente não estão ali, estão conseguindo se desenvolver, porque faculdade no Brasil, 99%, não é bacana, ensina muito teoria, não ensina prática, tem toda uma questão ali. Ensino público é complexo. 90% dos jovens brasileiros, eles se formam no ensino médio e não sabem o básico de matemática. Tem várias situações, né? Então, pô, como que eu pego esses jovens do Brasil que são fodas, não se enquadram no modelo e eu faço eles se desenvolverem num outro país que, de repente, eles se desenvolveriam mais pela personalidade, o estilo de aprendizagem e tal. E foi aí que a gente foi por esse outro caminho.